É interessante nós analisarmos como os japoneses e os norte-americanos se sobressaem quando o assunto são as picapes aí nos seus mais diferentes portes, né? Mas por que isso não ocorre, por exemplo, com os alemães, né? Bom, é interessante a gente olhar aqui um pouquinho para a história recente em projetos, por exemplo, como o da Mercedes-Benz Classe X, né? O produto em questão iria marcar a entrada aí da Mercedes-Benz no segmento de picapes médias, mas infelizmente a montadora alemã desistiu do projeto aí de forma até precoce, né? A classe X foi lançada em 2017, mas já em 2020 a Mercedes cancelou o projeto, falou que não iria mais investir no produto e sobraram aí motivos para isso, né? Algumas análises bem interessantes produzidas aí por alguns veículos da imprensa especializada europeia pontuaram dois pontos, né? Em primeiro lugar, a Mercedes-Benz ela não queria investir muito em um projeto, em começar uma picape aí de porte médio do zero, né? Então, para isso, ela fez uma parceria com a aliança Renault-Nissan-Mitsubishi e desenvolveu aí o que seria a classe X em conjunto com a nova geração da Frontier e também com a Renault Alaska, né? Bom, o que os especialistas aí europeus apontam, com razão, eu também concordo com essa visão, é que muita gente, no fim, por exemplo, via na classe X nada mais do que uma Nissan Frontier, por exemplo, com o emblema ali da Mercedes-Benz na grade frontal, né? É claro que a coisa não é tão simplista assim, né? A Mercedes, assim como a Renault, cada marca aí, em cima desse projeto em comum, desenvolvia sua picape com as suas características aí de estilo, de acabamento, até algumas soluções ali técnicas particulares de cada marca, mas é curioso que isso não chegou aí ao público, né? Então todo mundo, por mais que a Mercedes-Benz conseguiu trabalhar ali alguns diferenciais técnicos, tinha um acabamento superior, para muita gente a classe X nada mais era então aí do que uma Frontier ou uma Alaskan, por exemplo, apenas aí rebatizada, né, com uma nova roupagem externa. Então, de fato, talvez pode ter sido aí não um erro, eu acho que seria um pouco pesado a gente falar, não um erro de projeto, mas talvez um erro estratégico dos alemães, né? Talvez o público gostaria mesmo de uma picape totalmente desenvolvida aí pelo time da Mercedes-Benz, né? Por mais oneroso que isso seria aí para a empresa, né? Em segundo lugar, o que é até uma decorrência desse fato aí do projeto em comum, muita gente não queria então gastar o que a Mercedes-Benz cobrava na classe X, né, dos primeiros mercados aí onde ela foi vendida, né? Justamente por isso o pessoal não viu esse valor no carro aí da Mercedes-Benz para que ela cobrasse tudo isso, nessa quantia acima das suas irmãs de projeto, né? Então eu separei até alguns números aqui que eu vou olhar aqui na minha colinha, né? Então, por exemplo, se a gente for olhar aí para o primeiro ano cheio da classe X no mercado, ela comercializou aí 16.700 unidades na Europa, Austrália e África do Sul, principalmente na África do Sul e na Austrália, né? São fortes mercados consumidores de picapes médias, mas esse volume aí, então um pouco mais de 16 mil unidades, é pouco para um modelo recente ainda, né? Já em 2019, no início aí do ano, né, cerca de 10 mil unidades foram vendidas apenas, né, o que impactou muito para a Mercedes aí, então de fato acabar com esse projeto, né, com a produção que era realizada também na Europa. E é interessante também a gente partir para uma outra marca, no caso a Volkswagen, envolvendo aí a Amarok, né? Apesar do bom conjunto da picape, eu gosto da Amarok, gosto da sua dinâmica, ela tem uma concepção interessante. Na sua opção com motorização V6, ela entrega um nível de performance aí muito superior, mas é fato que aqui no Brasil, por exemplo, ela é uma coadjuvante aí no segmento, né? Está longe aí do que vende a Toyota Hilux, a Chevrolet S10, por exemplo, né?
Mesmo em outros mercados, também a Volkswagen não iria apostar mais na evolução da Amarok de uma forma isolada, né? É interessante a gente até destacar aqui uma aspas, eu separei para vocês, do presidente do Conselho Administrativo da Volkswagen Commercial Vehicles, que é responsável pela Amarok dentro da gama e do conglomerado alemão. Bom, então o executivo foi o Thomas Cedran e ele mesmo comentou que a segunda geração da Amarok só foi viabilizada pela parceria da Volkswagen com a Ford, né? Como já todo mundo sabe, né? Isso é um fato. A Ford e a Volkswagen estão desenvolvendo aí essa nova picape média de forma conjunta, que dará origem aí à Ranger e a nova Amarok, né? É interessante também a gente destacar, inclusive, que a Ford que vai produzir a nova Amarok para a Volkswagen, né, na fábrica aí da Ford na África do Sul, né? Então você vê que a Volkswagen de fato estava aí minimamente interessada, né, em desenvolver uma nova geração da Amarok. De fato, esse segmento de picapes médias ele é relevante em alguns mercados, aqui na América Latina, por exemplo, na Argentina, no Brasil, na África do Sul, na Austrália. É um segmento relevante, né? Não vale a pena você ficar completamente de fora, mas você vê como é difícil para os alemães encaixarem aí um produto de maior sucesso nessa categoria, né? A nova geração da Ranger estreia aqui no Brasil em 2023. Agora, a questão da Amarok permanece uma grande incógnita aqui para o mercado brasileiro, né? A gente não sabe se a ideia da Volkswagen é importar a nova geração aí da África do Sul aqui ao Brasil ou de fato sair do segmento. A gente já sabe que muito provavelmente hoje a Amarok é produzida na Argentina para abastecer os mercados regionais, mas a Tarok, que é uma picape compacta média e do porte da Fiat Toro, ela deverá ser produzida na Argentina ao lado do Taos, então aí no lugar que a Amarok vai deixar, né? Então é muito provável que a produção na Argentina seja encerrada quando o atual ciclo aí da Amarok da primeira geração chegar ao fim. Então a gente não sabe se a Volkswagen vai continuar produzindo a Amarok na Argentina ou vai abrir espaço de vez aí para Tarok, né? O que é mais provável. Então resta saber aí se ainda será interessante para a Volkswagen importar a nova geração da picape média. Mas de fato é isso, os alemães talvez aí tenham alguns acertos na estratégia para realizar, né, nesse segmento, mas é interessante a gente acompanhar tudo isso de perto.